Bem-vindo ao podcast Igreja Sem Paredes. O meu nome é Rafael Santana Rossi e esse é o 6º episódio da nossa primeira temporada. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 23, diz assim: Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O Senhor me levou a refletir sobre todo o pecado praticado pela humanidade, mas não somente os que foram cometidos no passado, principalmente os que estão consumindo o ser humano nos dias de hoje. A palavra de Deus nos esclarece sobre a origem do pecado na carta de Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15. O pecado nasce da nossa própria cobiça, quando essa nos atrai e nos seduz. Depois que o pecado é produzido, ele conduz fatalmente o pecador à consequência terrível. Ele conduz o pecador à morte. Pare e pense, não é pecado pensar? Qual tem sido a grande cobiça da humanidade atualmente? Pelo raciocínio bíblico, conseguiremos ter uma ideia da origem do pecado da humanidade partindo dessa questão. Deus me chama a atenção para o desejo desenfreado do ser humano em se tornar totalmente independente do seu Criador. O dinheiro, a ciência, a tecnologia e toda a invencionice humana são tentativas de criar ferramentas para o tal fim: viver sem Deus, tornar Deus desnecessário, tornar Deus obsoleto. Eu sei que talvez você tenha decidido ouvir este podcast hoje com o objetivo de ter contato com uma palavra acalentadora da parte de Deus, mas aguente firme até o fim, porque tenho por certo que esta palavra não voltará vazia na sua vida. Voltando ao ponto fulcral, a cobiça humana por tornar Deus desnecessário, por tornar Deus um ser obsoleto, pode nos levar a entender que esses desastres, catástrofes e mortes trágicas de pessoas aparentemente inocentes não passa da consequência natural e até orgânica do distanciamento da humanidade de Deus, do seu Criador. A humanidade desejou tanto a independência de Deus que está alcançando. Todavia, a ausência de Deus é a pior desgraça que pode acontecer. Vide Jesus no Getsêmani, experimentando por antecipação o sofrimento do abandono do Pai e suando gotas de sangue e sentindo dor profunda na alma, como jamais fora sentida em toda a história da humanidade. Mas ouça, a voz do que clama no deserto ecoa: endireitai o caminho do Senhor. Deus cumpre em João Batista a profecia de Isaías sobre aquele que seria a voz e também sobre a mensagem que seria proclamada por ela, pela voz. E a mensagem é: endireitai o caminho do Senhor. Endireitar o caminho é um convite para toda a humanidade, para o verdadeiro arrependimento. Aquele que pode trazer o homem de volta para a comunhão com Deus. É tempo de arrependimento, pois as consequências do pecado da humanidade começam a encher a terra. Entenda, a única salvação está naquele que primeiro nos amou. Ele, o Eterno, através de Cristo, está a um arrependimento genuíno de distância de você. Sabe? Esse arrependimento tem que ser verdadeiro.
A história de Israel nos revela, no período do rei Josias, que este governante decidiu fazer uma grande reforma religiosa no meio do povo de Israel, que estava afundado no pecado da idolatria, adorava Baal, adorava postes ídolos, sacrificava por todos os lugares, né? Cometia atrocidades morais, adorava Moloque através do sacrifício de crianças, né? Josias decidiu fazer uma reforma e fez, e derrubou, e reformou, e arrancou todos os ídolos, e derribou os lugares de adoração e de sacrifício a esses deuses estranhos, mas algo não saiu da forma que deveria sair. Essa reforma não foi genuína, porque ela não alcançou o coração do povo de Israel, e a consequência pelo pecado sobreveio. Quando eu digo Israel, eu estou querendo dizer mais especificamente o reino de Judá, e a consequência veio, e o povo foi levado cativo à Babilônia. Não adianta querer acreditar por medo ou por desencargo de uma consciência moralista e religiosa. Tem que ser uma crença, tem que ser uma fé, tem que ser um arrependimento verdadeiro. Temos que crer com toda a nossa alma, força e entendimento. Já nos alertava Paulo. É tempo de voltar a Deus. Essa pode ser a sua última oportunidade. Imagine só. O grande evangelista Jonathan Edwards disse: quanto mais os homens se exaltam, menos eles estão dispostos a exaltar a Deus. Essa é a cobiça do século. O homem ser o centro da própria adoração. Sai dessa onda. Sai dessa onda de emancipação humana. Que palavra que tem sido degenerada nos dias de hoje. Sai dessa onda de emancipação humana em relação a Deus, pois só Ele é a fonte do amor, como o sol é a fonte da lua, diria o próprio evangelista Jonathan Edwards. É tempo de arrependimento e de voltar a Deus. Amém? Eu espero que essa palavra abençoe a sua vida. Sabe, não fique parado. Pegue essa palavra que você está ouvindo agora e a envie imediatamente para 1, 2, 3, 10 pessoas, todo o seu grupo de conhecidos, porque ela também pode ser bênção na vida de outras pessoas. Não se esqueça que nós estamos em todas as plataformas praticamente, principalmente no Spotify, SoundCloud, Google Podcast e no canal da Igreja Jardim Brasil X14 no YouTube. Deus abençoe você e eu espero você no nosso próximo episódio.